O meu cunhado é piloto de avião há muitos anos. Ele esteve com a tripulação do avião que caiu na noite anterior ao acidente. Dormiu e sonhou com um acidente de avião onde ele se via morto entre os destroços. Acordou apavorado e ligou para minha irmã e contou o sonho. Trabalhou normalmente e depois do voo chegou e foi dormir antes do almoço. Foi quando aconteceu o acidente. A minha pergunta é: será que ele, durante o sono, foi ajudar os colegas no local do acidente? Qual a explicação para esse fenômeno? Eu agradeço muito pelo esclarecimento. Ele está muito impressionado. Com vocês, amigos. Bom, uma coisa é importante que se observe. O futuro, ele não existe. Porque se o futuro pré-existir, não existe livre-arbítrio. Então, na verdade, o futuro ele não está definido como sendo um fatalismo, uma coisa que obrigatoriamente vai ter que acontecer. Ué, mas como é que ele sonhou com aquilo que aconteceu? Pois é. Quando os espíritos nos mostram determinadas coisas que acontecem no futuro, não é porque aquilo iria acontecer, é porque, na percepção que eles têm, aquilo seria o caso mais provável que teríamos para acontecer. Então, como é que acontecem as profecias? Os espíritos anteveem o quadro mais provável que venha a se dar, mas não que aquilo vai acontecer inevitavelmente. Mas muitas vezes, essas previsões que a gente tem nem sempre se realizam como a gente imaginou. É porque tem vezes que a gente sonha coisas que poderiam ter acontecido e que não aconteceram. E aí você pergunta, por que motivo que ele sonhou? Se não existia, como é que ele sonhou? Ele sonhou porque os espíritos já percebiam a movimentação de que isso iria provavelmente se dar. Então, as movimentações espirituais aconteciam quando a sinal prestes a acontecer este acidente, e ele acessa essa programação que está se movimentando no mundo espiritual. Mas ela não é assim, vai acontecer de qualquer jeito. Ela tem tudo para acontecer. Até porque a leitura que os espíritos têm sobre o que seja a encarnação não é a que nós temos. Porque, como eles sabem que a vida continua, a interrupção da vida física não tem para os espíritos o golpe, a dor que tem para nós. Na verdade, a desencarnação representa um retorno para casa. Então, eles programam esses eventos sem as aflições que a criatura humana muitas vezes experimenta. E aí você fica pensando, meu Deus, mas por que isso? Existem várias razões para que esses fenômenos aconteçam. Uma possibilidade, talvez não seja para esse caso, mas serve para outros, para que você evite aquilo que vai acontecer. Para que você evite o que vai se dar. Né? Eu lembro uma vez, há uns 20 anos atrás, eu ainda era professor, uma aluna minha me ligou e disse, professor, eu sei que o senhor é espírita, meu pai é desencarnado, tem 10 anos, eu nunca sonhei com meu pai, e esta noite eu sonhei com meu pai. Meu pai aparecia para mim, no meu sonho, e dizia, não viaje, porque vai acontecer um acidente na estrada, não viaje. Então, estou ligando para o senhor, o que é que eu faço? Eu viajo ou eu não viajo? Eu disse para ela, olha, não se impressione demais pelo sonho. Avise seu marido para ele ir devagar, para ele não correr na estrada, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos vocês estão mais protegidos. Então, se eu acho que eu devo viajar, eu viajaria, mas eu viajaria atento, com mais cuidado na estrada. Eles viajaram e teve um acidente, sabia? O acidente aconteceu.
Ele lá na estrada e um caminhão entrou da vicinal e bateu no carro deles e o carro tombou e todo mundo se machucou, foi um negócio terrível. Então, assim, um sonho desse pode vir para que você evite aquilo que pode acontecer. Eu sonho com um quadro que, se eu alterar, ele pode não acontecer. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade que existe é para que nós tenhamos compreensão de que o mundo espiritual existe. Porque se você retirar todas as expressões de espiritualidade, eu quero que você me explique como foi que ele sonhou com algo que aconteceria. Então, sim, nós somos detentores de determinadas características espirituais que nós desconhecemos. E esses sonhos que nos vêm são exatamente para que a gente perceba que existe o mundo espiritual. Sim. Outra terceira é para que a gente perceba o quanto a gente pode ser útil do lado de lá da vida, trabalhando, atuando, assistindo, acolhendo, sendo, de certa maneira, útil para aqueles que transpuseram essa barreira chamada morte, não é? É sempre um fenômeno muito doloroso. A gente sabe que, nesse momento, dezenas de famílias estão afetadas no Brasil em função do ocorrido, agora, recentemente, mas é muito importante que a gente não perca a compreensão de que, sim, a vida ela tem muitas expressões que a gente ainda não conhece e a gente vai precisar desenvolver essa potencialidade. Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Mas como é interessante a conexão tão próxima entre o mundo material e o mundo espiritual. Cada vez que a gente vê o que a gente chama de profecia, que imagina como um milagre, e do jeito que elas acontecem, tantas pessoas que dizem, eu tenho costume, quando eu sonho com alguma coisa na minha família, pode ver que vai acontecer. Esse dom está tão perto de nós, como se fosse para nós percebêssemos que o espiritual, como ela já colocou no final, realmente está muito vinculado, muito próximo a nós. E muitas vezes também, né, acrescentando o que ela já colocou como justificativa, por que alguém prevê? Existe a questão do preparo. Muitas pessoas dizem, eu sonhei que alguém conversava comigo, eu sonhei que meu tempo estava chegando, ou eu sonhei que alguém da minha família sofria um acidente. E a pessoa comentando isso prepara a si e prepara as pessoas próximas. Entendeu? E, de certa maneira, quando aquela tristeza acontece, dentro da tristeza, do desespero até que atinge aquela família, sempre existe a lembrança. Fulana comentou, fulana sonhou. Se sonhou, existe algo espiritual por trás. Não foi o acaso, não foi uma coisa fortuita. Existe alguma lei por trás. Então, isso acaba com essas pequenas profecias que muitas pessoas demonstram, nos preparando para a ocorrência triste, e também demonstrando, existe alguém que sabe que veio contar, então está tudo sendo arrumado para que isso aconteça, então existe amparo, entendeu? Uma corrente de conclusões para quem tiver a mente. Isso é muito consolador, né? Isso é muito consolador. É verdade. Divina, traz para nós a próxima pergunta. Antes de eu trazer a próxima pergunta, eu gostaria de comentar o seguinte, que são tantas coisas, né, que nos levam a refletir sobre isso, né, sobre principalmente o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram, né, ontem, hoje, anteontem. E aí a gente vê, né, o comentário, uma coisa que me marcou bastante foi o pai, né, ligar para a filha antes dela embarcar e falar que ela não embarcasse, né, que ela deixasse para o sábado de manhã. E aí aconteceu o acidente. E aí ela obedeceu, né, e tal, e não foi. Ela poderia ter embarcado, mas não embarcou, né? E aí eu fico pensando, né, no que o Evangelho nos traz, né? Que nenhuma folha cai de uma árvore sem que essa folha não tenha que cair. Então eu acredito muito nisso, né? Esse contato da espiritualidade
conosco é muito próximo, mais próximo do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, a moça que não embarcou, o Rubens até comentou comigo, quanto é difícil a gente trocar a passagem de um avião de um dia para o outro, né? O quanto é complicado, às vezes te gera um custo, né, e tal. E ela obedeceu, né? E um dia não faz diferença nenhuma, não é? Um dia não faz diferença. Eu vi na sexta, eu vi no sábado, é tão parecido. Pois é, e ela trocou, né, Lahá e Sâmia. E aí por quê? Né? Então aí a gente se põe a pensar, né, que, por exemplo, aqueles jovens que não embarcaram, aquelas pessoas, eles não teriam que passar no momento por essa situação, né? Mas que, de uma forma ou de outra, aqueles que passaram, né, seria mais ou menos isso daí, uma falha humana ou não, ou o que quer que seja, mas eles passaram por essa situação. E Agora, o Jorge... Hã? antes de você passar, eu queria só comentar uma coisa. E o que vai acontecer na cabeça desses que iriam embarcar e que não embarcaram? Como é que eles vão ver seus dias daqui para frente, não é? Quanto isso é impactante na pessoa. As entrevistas mostram que eles estão assim, mudaram a forma de encarar a vida. Sim. Eles mudaram a forma de encarar a vida. Então, tudo, né, no final, tudo é um ensinamento para todos que ali estão, né? Para os que passaram pelo acidente, para os que não embarcaram, para os familiares daqueles, né, que passaram, que não passaram, e tudo para a gente se torna ensinamento. O importante é que a gente coloque nas nossas mentes que a vida não se encerra aqui, né? O nosso espírito, ele é eterno, e nós teremos novas oportunidades de aqui estarmos. E isso que é o mais importante, né, de toda essa história. E se a gente parar para pensar, essa história aconteceu e quantas aconteceram e que a gente nem está sabendo,